Olá, gente, tudo bem? Esse desenho é o Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro, um ponto turístico. E ele vai ser o nosso tema de hoje. Vamos lá para nossa aula? Então aqui a gente está vendo, gente, imagens que foram feitas com aguada de nanquim. O que é essa aguada de nanquim, né? Basicamente é trabalhar com a nanquim usando diferentes quantidades de água. Tem esse desenho bem legal aqui, ó, do Laqua. Então aqui na descrição da técnica tá dizendo que é nanquim aguada, nanquim com bico de pena e achuras. Ó, então, várias das técnicas que a gente tá vendo aqui nas nossas aulas. Então este é o Laqua, Laqua Parla, o nome dele é Guilherme, mas ele é conhecido como Laqua Parla. Ele é um ilustrador bem famoso, bem conhecido, curitibano e no Brasil. Então aqui a gente pode ver mais detalhadamente a ilustração que ele fez. Então aqui a gente olhando mais atentamente, aproximando a imagem, a aguada são todos os tons de cinza que a gente tem na imagem. A chura são os risquinhos, os tracejados que foram feitos com bico de pena. Então os materiais que a gente vai usar vai ser folha sulfite A4, lápis, borracha, apontador, tinta nanquim. Pode ser essa do potinho de plástico ou pode ser essa do potinho de vidro escuro. E pincéis redondos, pequenos. Tesoura, eu vou usar uma bandeja de isopor de plástico e um copo com água. E eu vou usar uma agulha de costura. Porque esse nanquim que a gente compra, esse de potinho de plástico, ele vem fechado, ó. Então, para abrir, a gente teria que rosquear ele. Porém, para esse trabalho que eu vou fazer um furo ali na pontinha dele, né? Ele já vem preparado já para ser feito esse furo. Porém, eu peguei uma agulha muito fina, tinha que ser uma agulha mais grossa. E aí, quando eu fui furar ele, eu apertei e ele espirrou. Tá? Então, também você vai ter que usar um papel toalha, um papel higiênico ou um pano para limpeza. É importante ter. Então, cuida com esse nanquim, porque se ele cair na roupa, não sai. Então, vou usar como suporte, né? Vou desenhar nessas embalagens de produtos. Aqui tem uma caixa de bis ou uma caixa de chá. Pode ser papel canson ou cartolina. Então, eu vou fazer o quê? Ó, vou pegar a tinta nanquim, vou pôr ela pura, 3 gotinhas e uma gota. Então, eu vou fazer tonalidades nessa tinta nanquim. Importante ter um pano para limpeza ou um papel. Fecha bem, coloca um pouco de água. Pode ser quantidade de águas iguais. Olha, aqui aconteceu de derrubar um pouquinho de água. Tá, então tenha um cuidado também. Tem um lugar para se fazer isso. Mistura um pouquinho com o pincel. Então, meu objetivo é ter 3 tonalidades, ó. Um cinza claro, um cinza médio e um mais escuro. A outra coisa que eu não falei, eu recortei ali 5 forminhas da bandejinha do ovo. Eu usei a bandejinha plástica. Eu peguei o fundo da caixinha de bis e tirei as abas. Eu escolhi como tema os personagens do Pokémon. Então, como eles são cinza, eu converti a imagem para cinza. Então, eu escolhi a personagem da Misty, que é uma treinadora Pokémon da água da primeira temporada.
Então eu fiz 3 círculos, que é mais ou menos a proporção do corpo ali da personagem, e comecei meu desenho a partir desses 3 círculos. Tá bom, gente? Se vocês repararem os temas que eu escolhi o Doraemon, Hantaro, Pokémon, todos esses temas que eu escolhi são de animes mais antigos, porque esses animes eles são do gênero Kodomo. Então lá no Japão a gente tem uma classificação dos mangás e dos animes, igual a gente tem uma classificação dos livros, né, dos desenhos, dos filmes. Então eles classificam por faixa etária. O Pokémon, na verdade, ele é classificado como shonen. Shonen quer dizer menino. E o Kodomo é um anime feito para crianças. Então todos esses animes que eu escolhi, Doraemon, Hantaro e Pokémon, eles são animes mais para o público infantil. O Pokémon, na verdade, vocês vão achar assim controvérsias se ele é um anime mesmo Kodomo ou se ele é um shonen. Mas os animes Kodomo, eles têm características de sempre ter um personagem mais infantil, assim, ele é mais pautado na amizade. No Japão, os mangás, os animes kodomos, eles são usados em sala de aula, na escola. Eles às vezes trazem materiais didáticos, jogos. E aí dentro da classificação, a minha opinião, na verdade, é que o Pokémon ele é um anime mais kodomo. Então aqui, ó, gente, vocês viram ali eu fazendo desenho. Aí eu tô trabalhando agora com o pincel. Usei a tinta mais escura, fiz todo o contorno e toda a parte escura da personagem com o pincel. E eu errei ali no cantinho. Então eu usei aquela caneta corretiva. E aqui eu tô usando a tinta cinza média. Então aqui é legal fazer uma observação, é que eu fui espalhando essa tinta cinza média, ó. Vejam que às vezes eu coloco ela no papel e ela vai escurecendo muito. Então eu fui, às vezes, pegando um pouquinho de água pura, assim, e fui espalhando ela. Então eu usei a embalagem da caixa de bis, porque ela é mais espessa, ela é mais firme para eu trabalhar. E eu vou transformar esse fundo da caixa de bis num marca-página para o livro, para o mangá. Então é esse o meu objetivo com esse exercício. Ó. Depois que eu fiz, eu passei borracha, tirei um pouquinho daquele contorno que tá com a tesoura. E eu usei, gente, lápis aquarelável. Então eu risquei bem forte com lápis na folha, passei o pincel na água e esfreguei ali para tirar as cores. Então eu fiz todo o fundo do marca-página assim. Por que eu fiz isso? Porque tinha uma mancha de lápis aquarelável no fundo da caixa de bis. Então aí eu deixei todo o fundo colorido e a figura da Misty eu deixei só com a aguada de nanquim. Então o interessante aqui, gente, é esperar secar. Aqui eu fiz meio que não, fiz direto, ó. E eu fui escrever o nome da Misty, porém o fundo tava úmido e aí ficou borrado. Depois eu tive que arrumar. Tá? Outra coisa, não esquecer de limpar os pincéis, ó. Você pode pegar detergente, sabão, sabonete, colocar na palma da mão e esfregar a parte do pelo da cabeleira do pincel. Se a espuma sair cinza ou colorida, significa que o pincel ainda tá sujo, ó. Então esfrega na palma da mão e depois molha na água e seca. Não esquecer de secar e não esquecer de pôr aqueles protetores plásticos que tem no pincel.
São aquelas capinhas plásticas que eles vêm, tá? Ajuda a proteger o pincel. Tá bom, gente? É isso. Obrigado. Até.